Olá, gente! Aos que não me conhecem, eu sou a professora Sueli Ribeiro, habilitada em orientação educacional, atualmente aposentada, onde eu me sinto mais à vontade de fazer os meus questionamentos, uma vez que na campanha do Renato Muniz, da deputado estadual, ele me dá a oportunidade de colocar esse questionamento, acredito até que ajudando alguns colegas que continuam na ativa. Gostaria de poder assistir dentro de pouco tempo que as situações poderiam ser melhores do que eu vivenciei. Claro que quando eu peguei as escola de horário integral, o governador Brizola, na época, foi o que me chamou para dirigir um CIEP que estava sendo inaugurado. Então, para mim foi uma experiência nova, mas mesmo assim foi muito gratificante. A gente recebeu vários cursos, várias orientações. E aí o horário integral funciona de seguinte forma: o aluno entra de manhã, vai tomar o seu café da manhã, depois ele vai para as suas aulas curriculares, português, matemática, suas matérias. Outras turmas vão para as atividades complementares, que eram na época, rádio escola, eram aulas de reforço para poder ver as dificuldades da criança, aulinhas, teatrinhos, aula de música, atividades esportivas, aula de informática, hora de leitura, enfim, várias outras que na época poderiam as pessoas sugeriam e pudesse adequar à nossa comunidade. Depois, na hora do almoço, descia todo mundo para o refeitório. Quando acabavam de almoçar, trocava quem estudou a matéria curricular de manhã e iria para o horário complementar à tarde. E a outra seria, o outro grupo iria para as suas aulas curriculares. E assim foi. Claro que eu não vivenciei muito tempo isso, porque logo em seguida o nosso governador saiu do governo. E foi uma pena porque não houve continuidade daquele projeto e nós tivemos muitas dificuldades, que foi muito complicado, mas mesmo assim, com a ajuda e apoio, sobretudo da nossa comunidade, que foi uma comunidade que abraçou a escola, e eu tive muito prazer em conhecer essa comunidade, a gente conseguiu ótimos resultados. Agora que eu estou aposentado, claro que eu gostaria de pedir, à medida que eu estou vendo que vários candidatos, inclusive o nosso candidato Renato Muniz, se propõe a trabalhar em favor, a lutar em favor de reativar o horário integral da escola, dos CIEPs, e até gostaria de sugerir que outras escolas também pudessem ter o seu horário integral. Só que eu quero dizer o seguinte: para que funcione a contento, é claro que a infraestrutura tem que ser compatível para tudo aquilo que foi planejado. Porque não adianta, horário integral não é aquele acúmulo de crianças que fica na escola cumprindo horário. Porque se não tiver as pessoas para ministrar aquelas aulas que foram planejadas, claro que não vai ter o efeito que a gente espera. E em contrapartida ainda tem que ter o pessoal de apoio, nós temos que ter porteiros, temos que ter o técnico de manutenção elétrica e hidráulica, nós temos que ter os bibliotecários com seus auxiliares, os coordenadores de turno, o pessoal de apoio em geral. O ideal seria que ainda tivesse um psicólogo. Eu ainda dei sorte, sorte em termos, porque como eu sou orientadora educacional, eu procurei adequar a minha habilitação na minha gestão. E aí para mim foi mais fácil acredito que seja mais fácil do que alguns outros que vivenciaram a mesma história. Então eu gostaria até de aproveitar o momento e pedir ao governo federal, inclusive, que pudesse decretar que todas as escolas tivessem um psicólogo, orientador educacional, assistente social, um médico clínico geral, tivesse um dentista, as coisas básicas, porque o povo pede o básico, e pegar aquelas, até espaço, nós tínhamos também na época
um espaço de boa convivência, onde a gente fazia uma oficina que se chamava Papo Legal. O que seria, o que era o Papo Legal? A gente chamava professores conselheiros, a gente chamava pessoas que tinham influência com relação em cima dos alunos. Eu, com a minha orientação educacional, procurava ajudar um pouco. Claro e evidente que o nosso maior orientador era Deus, que a gente nunca esqueceu de falar nele, porque sem ele não se chega a lugar nenhum. Então a gente conseguia muitos resultados satisfatórios. Graças a Deus, hoje, eu fico feliz quando eu encontro alunos meus que são até pastores hoje. Alunos que hoje estão trabalhando, são empreendedores, estão trabalhando em outros lugares e têm suas famílias montadas e me agradecem a escola, tudo que aprenderam com a gente. Então eu gostaria de pedir aos políticos em geral, não só o Renato Muniz, não, aos políticos em geral, em todas as instâncias, federal, municipal, estadual, que colocasse como ingrediente principal o amor ao próximo. Não adianta ficar investindo em armas e mais armas quando não se trabalha o interior das pessoas. As pessoas precisam ter diálogo constante. Onde tem, por exemplo, um psicólogo, as famílias dos alunos serão chamados às conversas. Vamos trabalhar o entorno das escolas. As comunidades vão se integrar mais. E, claro e evidente, que os problemas vão ser menores, gente. Não adianta a gente ficar pregando coisas bonitas quando na prática se faz tudo ao contrário. O ser humano está sendo descartado. Nós estamos dando mais valor a coisas, obras de cimento que não param. Vamos pegar espaços aí que estão desativados, vamos montar oficinas e a gente pode chamar orientador religioso, nós podemos chamar psicólogo, orientadores pedagógicos, orientador educacional, assistentes sociais. É isso que o povo precisa. O povo precisa ser assistido, principalmente emocionalmente, porque a pessoa emocionalmente forte, ela não se entrega às drogas, é uma pessoa que ela vai enxergar a vida diferente, ela vai querer acrescentar nessa vida e não vai querer derrubar a vida dela nem a vida das outras pessoas. Então eu acho que nós não podemos esperar uma criança virar um traficante para querer trabalhar o traficante para virar um pastor de igreja. É a minha opinião e a opinião acredito, de muita gente. Nós temos que salvar as crianças para não entrar no mundo das drogas. E temos que ajudar quem entrou a sair. Mas temos que prevenir para quem não entrou não chegar a entrar. Então eu gostaria mais uma vez de pedir, eu tenho a esperança de ainda ver que a educação realmente esteja sendo vista como um ingrediente principal para o conserto do país. Porque não adianta falar em educação se a educação só pensa em construção de prédio, com carteira nova, com coisas bonitas, com máquinas, muitos computadores, quando na verdade ninguém é máquina. Nós temos que preparar as pessoas para a vida e não só para trabalho. Porque a pessoa que sabe ser gente, ela vai encontrar um trabalho e vai fazer com que as coisas quer dizer, vamos dizer assim, que as coisas sejam mais compensadoras. Eu acho que vale a pena, em vez da gente ficar procurando culpados, ficar brigando, criando picuinha, eu acho que nós temos que zerar tudo e começar a colocar a nossa parcela de culpa. A gente tem que trabalhar a nossa parcela de culpa para fazer com que o mundo fique diferente. Não adianta falar mal do outro se a gente não faz a nossa parte. A gente não tem que viver julgando as pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. O nosso juiz é Deus, não adianta a gente julgar. Então agora para terminar, eu quero conclamar a todos, gente, mostrar para vocês que nós temos o Renato Muniz, que é o candidato a deputado estadual número 12.500, o PDT. Ele é um grande defensor da educação, portanto vamos votar nele que a gente vai chegar lá.